de abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Estarei fazendo a exposição do versículo 6 até o versículo 11. Diz assim a Sagrada Escritura: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, as tribulações que enfrentamos ao longo da vida têm o poder de nos abalar profundamente. Quando a gente passa por tribulação, por angústia, parece que a gente fica meio sem chão. A gente não sabe muito bem o que fazer. A gente não tem muita consciência das nossas ações. Porque, afinal de contas, em alguns momentos, nós podemos ser acometidos de ansiedades profundas. Porque esses medos, esses desesperos, fazem parte do processo de tribulação. Então, quando nós estamos vivendo estes momentos, parece que a gente não pensa muito direito. E a gente, em alguns casos, acaba tomando até decisões precipitadas. A gente enfia os pés pelas mãos. A gente, na correria, no desespero de que resolver as coisas, algumas vezes a gente não resolve da melhor maneira possível. Neste momento de tribulação, surgem algumas perguntas, que são perguntas duras, que a gente acaba fazendo, mas são perguntas sinceras. Será que Deus não vê o que está acontecendo? É uma pergunta que a gente faz, quando a gente está vivendo tribulação. Será que Ele se esqueceu da gente? Será que Ele não se importa com a nossa dor? Será que Deus não tem propósito na nossa vida? Quando a gente está imerso no problema, nós naturalmente, pela nossa limitação humana, a gente acaba fazendo esse tipo de pergunta. A gente pergunta a Deus: por que, meu Pai? Por que está acontecendo isso? Por que não poderia ser diferente? Por que está doendo tanto, meu Deus? Por que está sendo tão difícil? A vida é desse jeito. A gente passa por esses momentos. Pedro está escrevendo para a igreja perseguida. Para a igreja que está debaixo de uma tribulação absurda. Para a igreja que está sofrendo uma perseguição ferrenha. O tempo histórico que Pedro escreve é o tempo de uma das pessoas mais abomináveis que já viveu neste mundo. Uma das pessoas mais horríveis que já habitou o planeta Terra. É o tempo histórico do imperador Nero. Um homem cruel, um homem maligno. Um homem que tinha patologias extremamente absurdas e demoníacas. Que matou a própria mãe, matou a esposa, com um chute na barriga, a esposa grávida. Tinha prazer no sofrimento dos outros. Se tinha prazer em ver as pessoas sofrendo. Um homem que incendeia a cidade de Roma. E dos 14 bairros daquela cidade, 10 são incendiados. E para a culpa não pesar sobre ele culpabiliza os cristãos. Torna os cristãos de bode expiatório.
porque os cristãos viviam na periferia da cidade. Então, os bairros que os cristãos moravam não foram atingidos pelo incêndio. Por isso ele vai colocar a culpa nos cristãos. Diante disso, essa igreja ela começa a ser perseguida de maneira atroz, de maneira maligna. Pessoas são incendiadas vivas, crucificadas. Corpos de cristãos são colocados nos postes para iluminar as cidades. Na língua portuguesa existe um termo que quando uma pessoa é muito ruim, quando uma pessoa é muito vil, quando uma pessoa é muito cruel, quando uma pessoa é muito maligna, a língua portuguesa tem um adjetivo: neroniano. Tal era a malignidade desse homem. Essa igreja vivia debaixo dessa perseguição. E o apóstolo Pedro resolve escrever essa igreja para poder consolar e animar a esta igreja. Porque mesmo diante desses desafios duríssimos, diante dessas tribulações, diante da incerteza do amanhã, mesmo diante de não saber, não ter previsibilidade, como será daqui a 5, 10, 15 anos, mesmo diante disso tudo, Pedro escreve a esta igreja dizendo para eles: não tenham medo, não se desesperem, não fiquem angustiados, não percam a vossa esperança, porque vocês estão embaixo de tribulação, vocês estão embaixo de angústia, vocês estão embaixo de perseguição, mas eu tenho uma palavra para vocês: o cuidado permanente de Deus faz com que os seus sejam aperfeiçoados em graça. Essa palavra de Pedro é a palavra para mim e para ti nesta noite. Eu não sei o que se passa na tua vida. Eu não sei se está bom, eu não sei se está ruim. Mas eu sei de uma coisa: o cuidado permanente de Deus faz com que a minha vida e a tua vida seja aperfeiçoada em graça. Porque Deus cuida da gente. O meu desejo com a verdade é que possamos, pela palavra de Deus, termos a nossa fé aumentada e a nossa esperança renovada. Num dia de ceia, eu creio que pela graça de Deus é propício nós refletirmos sobre esse assunto. Porque aqui, escrevendo a igreja perseguida, Pedro ele vai deixar algumas dicas, ele vai deixar algumas orientações, dizendo para eles que Deus cuidaria deles, que eles seriam aperfeiçoados em graça, que eles seriam moldados por Deus. Mas para isso, eles precisavam desenvolver algumas características, que eu creio que são características atemporais, que servem para mim e para você nesta noite. A primeira característica daquele que é aperfeiçoado por Deus, daquele que é cuidado por Deus permanentemente, que Deus desenvolve para cumprir os seus propósitos, é a humildade. Versículo 6. Leia comigo, por favor. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Quando o apóstolo Pedro conclama essa igreja, e eu creio que o Espírito Santo conclama a igreja de hoje, pela sua graça e pela misericórdia, é para que nós nos humilhamos completamente diante de Deus. É para que a gente permita ser humilhado por Deus. Para que a gente permita que Deus quebre a nossa crista, quebre a nossa empáfia, quebre a nossa autossuficiência,
e dependa completamente dele. Sabe por quê, meus irmãos? Tem coisa que eu e você a gente consegue resolver. A gente tem força, disposição, capacidade, habilidade mental, habilidade intelectual para resolver. E pelo fato de nós conseguirmos resolver algumas coisas, isso pode envolver em nós a crença errada, a crença falsa, de que nós somos capazes de desenvolver coisas ou somos capazes de resolver coisas mais complexas. Mas a gente percebe que quando nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos complicados, momentos atribulados, a orientação da palavra de Deus é para que eu e você se humilhe diante dele. Humilhados, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. Deus nos conclama que nos desafios diários da nossa existência, no nosso percurso existencial, nós possamos nos humilhar diante dele, reconhecendo que ele é soberano sobre a nossa vida. Que nós possamos nos humilhar, porque essa humilhação, ela é um processo de exaltação. Ele fala, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Então, meu irmão, não existe exaltação se não houver humilhação. Eu quero ter, eu quero possuir. Estão me prometendo lá, estão me prometendo que eu vou ter, estão me prometendo que eu vou receber, estão me prometendo que se eu cumprir uma determinada etapa, se eu cumprir um determinado estágio, eu vou receber. Estão mentindo para você, estão te enganando, porque a palavra de Deus nos ensina para que nós sermos exaltados, a gente precisa ser humilhado. Se não houver humilhação, não existe exaltação. Lembrei-me de uma história essa semana, de uma pessoa que é de muito apreço minha. Um pastor presbiteriano chamado Ronaldo Lidório. É pastor da igreja presbiteriana em Manaus, lá no Amazonas. É uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo. Esse pastor, na década de 1990, ele foi por uma missão em Gana, na África, no meio do povo com bomba. Ele com sua esposa pegou a mulher, falou, mulher, vamos ser missionário. Mas a gente não vai ser missionário lá nos Estados Unidos, em Miami, não. A gente vai ser missionário na África. Nada contra quem vai, mas a gente vai ser missionário na África. Aí foi lá para a África Central, lá para o Gana. Chegando lá, no meio do povo com bomba, que era um povo considerado não atingido. Era um povo considerado não evangelizado. Era um povo que vivia isolado. Ele chega no meio daquele povo e enfrenta desafios duríssimos. Primeiro, o desafio da língua, porque não falava a língua deles. Segundo, o desafio da tradução da Bíblia para a língua dos com-bomba, porque eles precisavam conhecer a Bíblia, e a Bíblia precisava ser traduzida. Quem ia traduzir? Primeiro que aprender a língua para depois traduzir a língua. Enfrentava o desafio de estar num lugar onde não existia energia elétrica, onde não existia água potável em abundância, onde não tinha alimentos com fartura. Ele estava no lugar onde as pessoas morriam repentinamente de malária. Era uma doença muito comum naquela região. Desafios duríssimos enfrentados nessa caminhada. Membros da sua família são infectados com a doença, ficam doentes. Ele sofre privações das mais absurdas possíveis, a tal ponto deles se desesperarem na fé. Deles não veem mais saída. Não veem mais condição de poder estar naquele lugar. Mas quando o desespero bateu, ele e a sua equipe colocaram o joelho no chão, oraram a Deus e disseram, Senhor, nós estamos vivendo todas essas privações. Nós não aguentamos mais. Mas hoje
nós lançamos toda a nossa ansiedade diante de ti. Porque aqui no texto vai dizer, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eles fazem esse voto com Deus. A missão continua. Em pouco tempo, Deus faz uma reviravolta. Eu quero declarar uma palavra hoje na tua vida que eu já vivi, meu irmão. Quando você menos esperar, Deus pode fazer uma reviravolta em você. Deus pode mudar de 360 graus. Deus pode mudar a tua história, pode mudar o teu cenário. Deus pode mudar completamente a tua existência. Deus faz uma reviravolta ali. E aquele povo que antes não era alcançado, hoje naquele lugar existem centenas de igrejas e milhares de cristãos. Porque uma equipe de missionários um dia resolveu colocar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, nós lançamos a nossa ansiedade diante de ti. Este homem, em 2013, ele contraiu um câncer no pescoço. Ele já estava no Brasil, ele contraiu um câncer no pescoço. Eu acompanhei esse processo. Ele foi com isso aqui, ó, de finura. Um câncer extremamente agressivo. Eu achei que o Lidório ia morrer. Ele passou o processo quimioterápico brabo, ficou 12 dias internado na UTI, prestes a morrer. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ele se recuperou. Em 2014, no maior congresso evangelístico do mundo, no maior congresso cristão do planeta, um congresso de Lausanne, realizado na Coreia do Sul, Lidório foi o palestrante principal. E lá ele proferiu o seguinte sermão: compartilhando o evangelho às nações. Meus irmãos, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele exalte vocês. Sem sofrimento não há exaltação. Quando a gente entende esse movimento que Deus quer fazer com a gente, não sei você, meu irmão, mas isso me conforta muito. Porque isso me dá esperança e me dá certeza. Que nós possamos nos sujeitar diante de Deus. Nos sujeitar completamente a Deus. Colocando toda a nossa confiança nele. Meu irmão, nada é impossível para Deus. Mas, pastor, eu estou vivendo um quadro profundo de dificuldade. Nada é impossível para Deus. Mas, pastor, estou prestes a desistir. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, meus irmãos. Nós estamos no lugar certo. Nada é impossível para o Senhor. E quando a gente tem essa consciência, a gente procura descansar sobre os cuidados de Deus, em vez de carregar sozinho os pesos da vida. Está pesado, meu querido? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Permitir-se descansar sobre os cuidados de Deus, para que ele possa te ajudar a carregar os fardos da vida. Porque a nossa vitória já está garantida na cruz do Calvário. Jesus sofreu toda a humilhação por nós, oportunizando as condições para que nós possamos ser exaltados junto com Ele. Então, a humilhação que Jesus sofreu na cruz foi a humilhação mais absurda que nós podemos imaginar. E por que ele sofreu essa humilhação? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos exaltados com Ele. Em primeiro lugar, o cuidado permanente de Deus faz com que os seus sejam aperfeiçoados em graças com humilhação. Mas existe um outro movimento aqui.
um outro ensinamento importante, que nos ajudará a vencer e ser aperfeiçoado pela graça de Deus. E esse movimento é a prudência. Vamos ver o que Pedro diz no versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então aqui existe uma orientação para nós. Que nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de cuidado de Deus, nesse processo que nós estamos vivendo, onde Deus está sobre a nossa vida e está operando sobre nós, existe um ensinamento importante aqui. E este ensinamento é que nós precisamos desenvolver prudência na nossa vida. A gente precisa ser prudente. Ele fala, sejam sóbrios e vigilantes. Tenha a capacidade de olhar aquilo que é real com a mente clara, com sobriedade. E seja vigilante. Esteja em estado de observação e prontidão. Sabe por quê? Porque se a gente não vigiar, o diabo vai nos atacar. Quando a gente menos espera. Quer ver um exemplo? Começa a ficar tudo bem na nossa vida. As coisas começam a melhorar, as coisas começam a dar certo. A tendência natural é a gente se alegrar e a gente relaxar. É nesse momento que o diabo vai te atacar. Quando você acha que está tudo bem. Porque quando você acha que não está tudo bem, está na igreja toda semana, orando, trazendo oração, fazendo jejum. Agora, quando a gente acha que está tudo bem, é aí que o diabo quer nos atacar. Então ele fala para a gente ser sóbrio, para a gente ser vigilante, para a gente ter atenção, para a gente ter prontidão, para a gente ter observação. E ele diz que o diabo ruge ao derredor. Olha como é que é a estratégia do diabo. A estratégia do diabo é como a estratégia do leão. Ele compara a estratégia do diabo com a estratégia do leão. O que o leão faz na savana? Ele dá o grito, ele dá o rugido. Ele dá aquela coisa estrondosa. O que a caça faz? Ela se assusta e sai do bando. Ela se desvencilha do bando, ela se afasta do bando. Essa é a estratégia do leão. O leão, ele não ruge para atacar. Quando ele grita, ele não grita para atacar, ele grita para afastar a caça. O diabo, quando ele quer atacar na tua vida, ele usa estratégia não para te atacar de imediato, mas para te tirar do meio do povo. Para tirar do meio da comunhão, para tirar do meio da igreja, para fazer que você não tome a ceia. É isso que o diabo faz. Aí quando o leão afasta a presa, o leão vê a presa indefesa e sozinha, o que o leão faz? Ele ataca ferozmente. É assim que o diabo faz na nossa vida. Ele quer tirar a gente da comunhão. Ele quer tirar a gente do convívio do corpo de Cristo. Ele quer tirar a gente da igreja. Ele quer que a gente enxergue um monte de coisa que tem em tudo quanto é lugar, mas a gente fica superdimensionando isso aqui para poder ficar sozinho. Porque quando a gente fica sozinho, a gente fica fragilizado, que o diabo vai lá e ataca. Ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Então, nesse processo de cuidar de Deus, a gente precisa ter prudência. A gente precisa ter prudência para se prevenir das ameaças, dos ataques. Lembro-me agora da história de Neemias, no capítulo 8 de Neemias, mais especificamente. A cidade de Jerusalém estava destruída, estava destroçada. A cidade destruída, os muros arrebentados, o templo totalmente desconfigurado. A identidade nacional daquele povo estava perdida. Porque o povo de Jerusalém sempre teve a sua identidade nacional voltada para a cidade. Neemias resolve construir aquela cidade, reconstruir. Ele entende no seu coração a missão de Deus para ir àquela cidade e reconstruir aquela cidade. Ele anima o povo a reconstruir Jerusalém. Porém, os inimigos do povo de Deus, Sambalate, Tobias, Gesem, eles se levantam ferozmente como o diabo para poder parar a obra do Senhor, para poder parar a caminhada da reconstrução. Eu não sei que estágio da tua vida está a tua caminhada, mas eu sei uma coisa, o diabo quer atuar para parar.
para não deixar você prosseguir, para não deixar você ir adiante. O que Neemias faz? Ele conclama o povo a poder resistir às ações do inimigo. A palavra de Deus vai dizer que metade do povo trabalhava na obra e a outra metade vigiava. Os carregadores carregavam o material de construção numa mão e na outra mão carregava a espada. Vamos botar o tijolo aqui com a mão e com a outra mão a gente está com a espada. Vamos botar a pedra aqui com a mão e com a outra mão a gente vai botar, a gente está com a espada. Ou seja, sobriedade e vigilância. Meu irmão, nós podemos fazer o que quiser da nossa vida. O que a gente não pode deixar de ter nunca é prudência, é vigilância. Porque senão a gente deixa de ser cuidado por Deus e passa a ser massacrado por Satanás. Satanás vem e destrói a nossa vida. Eu não sei se falar do diabo está em moda na igreja hoje. Se falar de pecado está em moda, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Para que nós possamos resistir às ciladas de Satanás, para que nós possamos resistir às artimanhas de Satanás, nós precisamos nos valer da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o diabo ruge ao redor procurando alguém para devorar. Mas da mesma forma que ele ruge, Deus nos dá instrumentos, Deus nos dá ferramenta, Deus nos dá estratégia para a gente poder vencer. E essa ferramenta é versículo 9. Resistam-lhe firmes na fé. Meu irmão, eu só conheço um meio de eu e você resistirmos firmes na fé. É mergulhando na palavra de Deus. Porque aí a gente vai aprender sobre Deus, a gente vai ter a nossa fé fortalecida. Resistam firmes na fé. Certos que os irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Sabe o que isso significa? Que a gente não está sozinho. Que o nosso problema não é um único problema. Que existem pessoas que passam por problemas maiores. Existem pessoas que passam por dificuldades mais absurdas. Então aqui nós temos uma oportunidade de aprender com as tribulações para sermos fortalecidos nelas. Sabendo que se você está passando por sofrimento, tem gente passando por sofrimento também. E o nosso sofrimento e o sofrimento do outro serve para nos fortalecer na fé. Para que a gente perceba que nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. E pelo fato de nós não estarmos sós, nós temos a convicção e a certeza que Jesus está conosco e jamais vai nos abandonar. Que é Jesus que nos conduz. Que é Jesus que nos leva adiante. Que é Jesus que derramou o seu sangue na cruz para nos dar poder. Para que através da fé nós possamos resistir ao diabo e resistir às suas investidas. Vencer as investidas de Satanás. Como é que você vai vencer as investidas de Satanás? Através da fé. Acreditando que Deus está cuidando você em todas as circunstâncias. Acreditando que nós estamos debaixo do cuidado permanente de Deus. Assim a gente vai resistir. Então Deus cuida da gente permanentemente, dispensando a sua graça, nos aperfeiçoando em graça, nos ensinando humildade, nos ensinando prudência, mas também restaurando a nossa vida. Versículo 10. E o Deus de toda a graça, é o Deus, nosso Senhor, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, ou seja, foi Ele que nos chamou em Cristo. Foi Ele que resolveu nos salvar. Foi Ele que nos resolveu atrair para este lugar. Foi Ele que nos trouxe aqui nesta noite e nos colocou nessa posição.
que em Cristo nos chamou, foi ele que nos chamou, a sua eterna glória. Não é para um movimento de agora, mas para um movimento também de eternidade. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, depois de passar por tudo isso que você passa, eu passo também, tá? Por todas essas noites mal dormidas aí, depois de passar por isso tudo, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Essa é a promessa de Deus de restauração para a nossa vida. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, fundamentar, fortificar e firmar vocês. Isso significa, meus irmãos, que é Deus que corrige o que está desalinhado. É Ele que restaura o que foi quebrado. É Ele que completa o que falta. É Deus que nos mantém de pé, mesmo em tempo de perseguições e provações. Ah, eu não estou querendo levantar hoje de manhã, não. Está querendo, não. Deus vai te manter de pé. Ah, mas estou querendo mais andar, não estou querendo mais caminhar. Deus vai te manter de pé. É Ele que irá nos firmar. É Deus que nos dá força interior para resistirmos às tentações e os sofrimentos. É Ele que nos fortalece. É Deus que planta nossas bases firmes para que a fé permaneça inabalável. Ele mesmo irá te aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. E por que Deus faz isso? Para que através dessa restauração seja confirmado o chamado dele na minha e na tua vida. Eu fico espantado com a palavra de Deus. A palavra de Deus me espanta. A palavra de Deus me choca. A palavra de Deus de vez em quando me dá umas sacudidas assim que eu fico bambeante, falando como é possível. Você vê esse homem Pedro, que era um pescador, era alguém cheio de si, cheio de alta confiança, que foi chamado por Deus para poder ser discípulo. Alguém que teve fé em Deus, ele acreditou em Deus, a tal ponto de Jesus falar para ele e dizer: Pedro, venha ao meu encontro e ande sobre o mar. E ele anda sobre o mar. Ele teve fé para acreditar em Jesus. Mas no movimento de autoconfiança, quando ele tira os olhos de Jesus, ele perde a estabilidade e afunda. E Jesus fala: tu tem fé, mas tu tem pouca fé. Tu é um homem de pouca fé. Uma pessoa que disse para Jesus que jamais o negaria. Fala: todo mundo pode te negar, eu jamais vou te negar. Aí quando Jesus está vivendo um momento mais difícil da sua existência terrena, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele negou Jesus, ele disse que não conhecia Jesus, depois ele afirmou com veemência, ou seja, ele se exaltou, gritando: eu não conheço ele. Primeiro perguntaram a ele: você conhece a Jesus? Ele falou: não, não conheço. Da segunda vez perguntaram a ele: você conhece a Jesus? Ele: eu não conheço ele não. Esse daí eu não conheço não. E da terceira vez perguntaram a ele: você conhece a Jesus? A palavra de Deus vai dizer que ele praguejou a Jesus. Aquele que dizia que jamais abandonaria Jesus, falhou, praguejando a Cristo. Um homem que depois deste episódio, entre arrependimento profundo, ele vê a sua vida destruída, ele vê a sua vida desolada, ele não vê mais sentido na sua existência. Ele volta para o lugar que antes ele vivia, pensando o seguinte: tudo acabou. Eu falhei, eu traí o mestre, eu neguei a Jesus, tudo acabou. Não existe mais possibilidade, não tem mais chance. Não tem mais condições de eu ser nada nessa vida. Não tem condições mais de eu ser feliz. Mas Jesus chega para aquele homem e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, com lágrima nos olhos de arrependimento.
com lágrimas nos olhos, de consciência, de saber o que tinha feito. O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Este homem que antes estava destruído, agora ele é restaurado pelo poder do amor de Deus. Ele tem a sua vida transformada. E ao ter a sua vida transformada, ele começa a pregar o evangelho. Ele tem momentos de grande vitória. Quando ele prega no Pentecoste, 3.000 pessoas são batizadas. Ele tem momentos de grande exaltação. Quando ele anda pelos lugares e as pessoas são colocadas no caminho para que ao menos a sua sombra passasse e curasse as pessoas. Olha só que coisa absurda. Mas ele tem momentos de sofrimento, momentos de perseguição, momentos de lágrima, momentos de dor. Pedro não fala com teoria. Pedro fala para uma igreja dizendo o seguinte: olhem para a minha vida. Olhem para o meu percurso. Olhem para a minha jornada. E Deus vai, depois de vocês terem sofrido um pouquinho, Deus vai aperfeiçoar vocês, vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar. Deus vai mudar a tua realidade para a glória dele. Quando Deus restaura a nossa vida, Ele nos impulsiona a superar os nossos momentos de fracasso, confiando que Ele está escrevendo uma nova história. Assim como Pedro superou o seu fracasso e tornou-se apóstolo de Cristo, nesse cuidado, nessa caminhada, onde Deus cuida permanentemente da gente, nos aperfeiçoando em graça, Ele nos ensina a superar os nossos fracassos, confiando completamente que Ele está escrevendo uma nova história. E quando a gente confia, a gente exalta a Cristo. A gente exalta a Deus pelo seu controle soberano em todas as circunstâncias. Pedro poderia muito bem encerrar esse discurso dizendo o seguinte: eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que está difícil. Eu sei que é complicado. Nós precisamos confiar em Deus. Mas eu lamento, porque afinal de contas, a gente não tem muito o que fazer. Ele poderia terminar o seu discurso desse jeito, mas ele se nega a fazer esse tipo de discurso. Ele se nega a fazer esse tipo de lamento. Ele termina o seu discurso dizendo: a Ele seja o domínio para sempre. Amém. A Deus seja o domínio para sempre. Amém. Exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos restaura, tornando-nos nova criatura para a glória dele. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor, está muito difícil para mim. Meu irmão, abre a tua boca e declara: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele tem um controle completo da tua vida. Ele está guardando toda a tua jornada, desde quando lá na eternidade te escolheu até a tua glorificação lá na glória. Ele não te deixará para trás. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. O sangue pago na cruz do Calvário foi sangue precioso. Ele é eficaz na minha e na tua vida e perdurará por toda a eternidade. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te convido nesta noite a orar comigo.